Na véspera do Natal de 1914, em meio à destruição da Primeira Guerra Mundial, algo extraordinário aconteceu. Os soldados, enterrados em trincheiras, na lama e no frio, ouviram uma melodia vinda do lado inimigo. Era Noite Feliz. A cantavam em línguas diferentes, mas a canção era a mesma. Aos poucos algo se dissolveu ali, não apenas a distância física entre exércitos, mas a percepção de separação. Saíram das trincheiras, caminharam até o espaço entre elas e se encontraram. Trocaram palavras, alimentos, cigarros, jogaram futebol. Por um instante a insanidade coletiva cessou. Não foi algo planejado. Nenhum comandante ordenou. Surgiu de um lugar mais profundo no ser humano. Um momento de lucidez em meio à loucura. Aquela noite foi um vislumbre do que é possível quando a presença emerge. Foi a consciência brotando, ainda que brevemente, em um mundo dominado pela inconsciência. E é possível e importante reconhecer isso, porque a mesma presença que se fez visível naquela noite também está disponível agora, aqui, em você. A canção Noite Feliz tem algo de especial. Talvez você já tenha sentido isso, mesmo que não consiga explicar. Há algo nela que vai além da melodia. É como se transmitisse uma qualidade de silêncio, um espaço de quietude interior que toca algo mais profundo do que o pensamento pode alcançar. Essa canção foi composta há mais de 2 séculos por um padre austríaco e rapidamente se espalhou pelo mundo. Por quê? Porque carrega a essência do que o Natal verdadeiramente representa. Não um evento externo, mas uma oportunidade de retorno à presença. É fácil se perder na agitação da época, nas compras, nas expectativas, mas no fundo, o Natal não tem nada a ver com isso. O verdadeiro nascimento que ele celebra é o nascimento da consciência crística dentro do ser humano. Não me refiro aqui a uma crença religiosa. Quando digo Cristo, estou apontando para um estado de consciência. Assim como Buda não é um nome, mas um título que significa o desperto. Cristo também é um título, o ungido, aquele em quem a consciência divina floresceu. E esse florescimento não está restrito a uma única figura histórica. Ele está disponível a todos que despertam para o silêncio interior, para a realidade viva do agora. A cada momento em que você escolhe estar presente, em vez de se perder em pensamentos, em julgamentos ou expectativas, algo desse nascimento acontece em você. E assim o Natal deixa de ser apenas uma data no calendário e passa a ser um estado de ser. É muito importante compreender que a essência do Natal não está limitada a uma tradição ou religião específica. Quando falamos sobre Cristo, o que realmente estamos apontando é um estado de consciência, um despertar para a verdade mais profunda do ser. Na Índia Antiga encontramos um paralelo, a palavra Krishna, que tem a mesma raiz que Cristo. Ambas remetem à luz da consciência que se manifesta em forma humana. Não se trata de comparar ou confundir figuras espirituais, mas de reconhecer que a consciência desperta é universal. Ela pode surgir em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer cultura.
O erro comum é pensar que Jesus, ou Krishna, ou Buda foram os únicos a alcançar esse estado, como se o despertar fosse um evento raro e exclusivo. Mas o que eles vieram nos mostrar é justamente o oposto, que essa luz existe em todos nós, que o reino dos céus não está fora, mas está dentro. Cada ser humano carrega essa semente do divino, e essa semente só pode florescer quando nos tornamos presentes, quando nos libertamos da identificação com a forma, com a mente, com o ego. Quando paramos, mesmo que seja por um instante, e sentimos o silêncio que está por trás de tudo. É disso que o Natal trata, em sua essência. O nascimento da luz dentro do ser humano. E essa luz não pertence a uma religião. Ela é a presença viva que transcende todas elas. A infelicidade surge em dois níveis. O primeiro é quando ela é inteiramente gerada pela mente, como nos casos de preocupação, frustração, raiva imaginada. O segundo é quando há um desafio externo real, uma doença, uma perda, uma crise. Mesmo nesses casos, o sofrimento não vem só da situação, mas do que a mente diz sobre ela. A narrativa mental costuma agravar o problema, adicionando medo, julgamento e resistência. Às vezes, a infelicidade começa com algo pequeno. Uma irritação no trânsito, uma fila lenta, um atendimento ruim. Mas ao não estar consciente, a mente transforma esses momentos triviais em justificativas para estados emocionais desproporcionais. Se essa irritação se repete, ela se torna parte da personalidade. A pessoa passa a viver em busca de razões para se irritar. Isso se torna um modo de ser. Pequenas frustrações se acumulam e, com o tempo, moldam o modo como ela percebe a vida. Mas há uma saída, e ela começa com a consciência. Quando você observa o que sua mente está fazendo, sem se identificar com ela, surge um espaço. E nesse espaço há liberdade. A consciência se torna ativa. Você deixa de ser o pensamento e passa a ser o observador. Isso é o início do despertar espiritual. Perceber o padrão de sofrimento antes de ser tomado por ele. Notar o pensamento antes de acreditar nele. Testar a realidade de uma situação antes de reagir emocionalmente. Por exemplo, ao esperar o telefone ou numa fila, você pode perceber a impaciência surgindo. Pode notar os pensamentos que a alimentam e pode escolher não segui-los. Como seria esse momento sem os pensamentos que digo a mim mesmo sobre ele? Você pode se perguntar. E a resposta talvez seja surpreendente. O momento em si está em paz. O problema estava apenas na sua mente. Esse tipo de prática pode começar em situações pequenas, mas é nela que se constrói a base para lidar com os grandes desafios. A vida, inevitavelmente, trará grandes desafios. Você pode perder um emprego, acabar um relacionamento, enfrentar uma doença ou a morte de alguém próximo.
Esses momentos interrompem o curso habitual da mente. E quando isso acontece, duas possibilidades surgem: afundar-se mais profundamente no sofrimento ou despertar. Alguns, diante de uma notícia devastadora, como um diagnóstico terminal, entram em colapso. Outros, no entanto, tornam-se mais vivos do que nunca. É como se, ao perceber que o tempo está acabando, toda busca por uma realização futura fosse suspensa. E o agora, aquele momento que muitas vezes foi ignorado, se torna tudo o que existe. Conheci pessoas que passaram por esse tipo de despertar. Elas não tinham mais tempo a perder, literalmente. E nesse espaço, deixaram de resistir à vida. Não havia mais história pessoal, não havia mais preocupação com imagem, ambições, planos. Só havia o que é: a presença, a consciência pura. Uma mulher, ao descobrir que tinha apenas alguns meses de vida, se tornou radiante. Ela me procurava não para buscar conforto, mas para simplesmente estar. Estar presente, sentar em silêncio. Não havia mais ninguém ali, nem medos, nem máscaras, apenas consciência. A pessoa que ela havia acreditado ser por tantos anos havia desaparecido e restava apenas o ser. O sofrimento pode nos destruir ou nos abrir para algo além do que pensávamos ser. Quando o velho eu não aguenta mais carregar o peso da dor, algo novo pode surgir. Essa abertura é o que muitas tradições espirituais chamam de salvação, libertação, ou então iluminação. Jesus falava da salvação. Buda falava do fim do sofrimento. Outros chamaram de despertar, presença, libertação interior. São diferentes nomes para a mesma verdade. É possível transcender a identidade construída pela mente, marcada por tempo, dor e resistência. Mas essa transcendência não significa deixar de ser humano. Você continuará sendo uma pessoa, continuará tendo uma situação de vida, continuará enfrentando desafios. A diferença é que você não será mais definido por eles. O sofrimento pode ainda tocar a superfície da sua vida, mas ele não alcançará a profundidade do seu ser. Essa é a grande liberdade. Viver o momento como ele é, sem resistência, sem narrativa, sem medo. Não se trata de não agir, mas de agir a partir de um estado interior de clareza e não de reatividade. Suas ações tornam-se mais eficazes, mais serenas, mais alinhadas com a inteligência da própria vida. Praticar a presença nos momentos pequenos é o treinamento silencioso para os grandes momentos. Cada fila, cada atraso, cada irritação é uma oportunidade, uma chance de sair da mente e entrar no agora. Você se ancora no corpo, na respiração, na simples percepção do que está acontecendo, sem história, sem interpretação. E assim, gradualmente, a presença cresce, a consciência se fortalece. E quando um grande desafio chegar, você não estará despreparado.
você já terá desenvolvido um novo modo de ser. Não baseado em tempo, em identidade ou no pensamento, mas em silêncio, em aceitação e em clareza. Esse é o convite. Não espere pelo colapso da sua vida para você descobrir isso. O portal está sempre aberto. E ele se chama este momento. Grande parte do sofrimento humano nasce da constante reafirmação de um eu. Um eu que se defende, que compara, que deseja, que teme. Esse eu é formado por histórias, algumas herdadas ou criadas ao longo da vida. Mas todas têm uma coisa em comum: elas vivem no tempo psicológico e não no agora. Quando você entra plenamente no momento presente, o sentido de um eu separado começa a enfraquecer. Não porque você se torne alguém passivo, mas porque você deixa de se identificar com um personagem. Você passa a viver a partir de uma dimensão mais ampla, de uma dimensão silenciosa, sem nome, sem forma fixa. Então, algo surpreendente acontece. A gratidão surge espontaneamente. Porque nesse estado, você não está mais esperando algo para se sentir completo. Você já está completo. Você já é suficiente. E o agora te basta. Essa dissolução do ego não é uma aniquilação. É um retorno à essência, à presença que sempre esteve ali, mas que estava obscurecida por seus ruídos mentais. E quando você vive a partir dessa essência, tudo o que você faz, seja mesmo o mais simples gesto, carrega uma qualidade de paz, e essa paz se irradia. A mente sempre busca por razões, ela quer compreender, ela quer justificar, ela adora prever. Mas há uma paz que não nasce da razão, uma serenidade que não se baseia em circunstâncias. Ela simplesmente é. E você a encontra quando você para de exigir explicações da vida, quando você permite que o mistério exista sem tentar dominá-lo. Essa paz não significa ausência de movimento. Você pode estar agindo, você pode estar trabalhando, criando, mas sem o ruído interior de insatisfação. Há uma suavidade, uma leveza, mesmo no fazer. Porque a raiz da sua ação já não é a carência, mas a plenitude. Muitos buscam a paz como um objetivo, mas a paz não está no futuro. Ela não pode ser conquistada, ela é apenas reconhecida. E esse reconhecimento acontece quando você escolhe estar presente. Quando você diz, esse momento é suficiente. Eu sou o suficiente. E nesse instante, tudo muda. A realidade não precisa mais ser diferente para que você esteja em paz com ela. Você começa a viver com menos esforço, com menos controle, com menos ruído e com muito mais presença, com mais gratidão, com mais abertura. Nós vivemos em um mundo onde o fazer é algo exaltado pela sociedade. O movimento é constante e o silêncio muitas vezes é algo desconfortável. Mas o verdadeiro crescimento espiritual começa quando você descobre o valor do espaço interior. Aquele lugar dentro de si onde nada precisa ser dito, resolvido ou explicado.
Esse espaço não é ausência, é presença pura. Quando você o acessa, não sente mais a compulsão de reagir a tudo. As palavras dos outros não o atingem da mesma forma. Os desafios da vida não o esmagam. Porque há um intervalo entre o estímulo e a resposta. E é nesse intervalo que nasce a liberdade. Gratidão e não interferência se aprofundam nesse espaço. Você não agradece apenas porque algo bom aconteceu. Você agradece porque existe esse espaço dentro de você, que você reconhece que está vivo e já é por si só um presente. Você não interfere mais compulsivamente porque você sabe que a realidade se desenrola de acordo com uma inteligência maior e que a sua paz não pode depender de controlar tudo à sua volta. O espaço interior é como um lago calmo. A superfície pode se agitar, mas a profundidade permanece intocada. Esse é o estado do ser. E ele está sempre disponível. A maior parte do sofrimento humano é opcional, mas só se torna visível quando começamos a observar a resistência. Essa resistência toma muitas formas. Frustração, ansiedade, raiva, impaciência. E todas nascem do mesmo impulso interior: recusar o momento presente. Mas o momento é o que é. Ele não pode ser moldado no instante em que acontece. Você só tem duas escolhas: resistir ou aceitar. A resistência cria tensão na sua vida. Não sei se você já percebeu isso. E a aceitação cria espaço. Isso não significa aceitar a injustiça ou a dor com passividade. Significa não adicionar um sofrimento secundário com o que a mente diz. Por exemplo, isso não deveria estar acontecendo. Quando você remove essa camada, algo mais puro aparece. Uma ação que nasce da quietude e não da agitação da nossa vida cotidiana. Uma ação que flui ao invés de forçar. É nesse estado que você percebe que a gratidão verdadeira nasce não de eventos agradáveis, mas da ausência de resistência. Você está em paz, não porque está tudo bem, mas porque você parou de lutar contra o que é. E a vida, ao ser recebida assim, responde. Não como uma recompensa, mas como um reflexo da sua nova frequência. O mundo externo começa a espelhar a harmonia interna. A jornada se torna mais leve. Durante boa parte da vida, a mente nos empurra em direção a alguma coisa. Sucesso, reconhecimento social, iluminação, paz. Sempre há um próximo passo, um ideal, um lugar onde a verdadeira vida começará. Mas há um ponto em que você começa a ver a ilusão de tudo isso. Um ponto em que você percebe que a própria busca é o que te mantém longe do agora. Quando isso acontece, algo se dissolve. O impulso constante de alcançar alguma coisa se aquieta. Você se senta, respira e está. Pela primeira vez em muito tempo, você se sente completo, mesmo sem ter chegado a lugar algum. Esse é o ponto de virada. A gratidão não vem mais do que você recebeu, mas do simples fato de existir. A não interferência se torna algo natural, porque já não há nada a conquistar. Apenas viver, apenas ser. E o mais belo disso tudo é que nesse estado de não busca, você se torna incrivelmente eficaz.
Suas ações carregam sabedoria, leveza, profundidade. Você faz, mas não se perde no fazer. Você vive, mas não se identifica com o drama da vida. Você ama sem o medo da perda, porque o seu centro já está firme no agora. E esse é o fim da busca e o começo da vida.